Bom dia na paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. É bom estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para podermos, ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. E em referência à palavra, eu peço que, por favor, fique de pé e abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, versículos 3 ao 15. Êxodo 3, versículos 13 ao 15. Amém? Assim está escrito. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Podei-vos assentar. Eu vou ficar com a oração que o pastor fez sobre a minha vida e vamos adiante. Faço-vos 3 perguntas, igreja. E essas 3 perguntas canalizo em uma só, se for assim analisar. O que o Senhor Jesus Cristo é para você, igreja? O que o Senhor Jesus Cristo significa para você? E o que o Senhor Jesus Cristo representa? Essas 3 perguntas o Senhor tem me feito ultimamente nesses dias. E eu estou aqui, sinceramente, com um temor diante do que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Porque essas 3 perguntas nos mostram realmente quem é Deus em nós. Eu poderia perguntar para cada um aqui, ou então, relativamente, no geral, e esperar uma resposta de cada um de vocês. O que Deus é para cada um de vocês. Com certeza, muitos responderão Pai, Criador, Senhor, e diversas respostas, possivelmente eu terei. Mas eu fui buscar na Bíblia alguns nomes relacionados a Deus, e mediante os nomes de Deus na Bíblia, eu vou procurar trazer alguns versículos. Vou mais ler a palavra do que falar muito. E é interessante que o nome do Senhor é difícil pronunciar. O nome de Deus é difícil pronunciar. É YHWH, quer dizer Senhor. Foi colocado até 2 ou 3 vogais para dizer, Yehowa, que seria Jeová ou Yahvé, para dizer Javé. É interessante que o nome Javé, ou Yahvé, é aquele que existe em si mesmo. Ou seja, Deus existe em si mesmo desde os primórdios do mundo, quando Ele fez o mundo, e não há como nós explicarmos essa natureza de Deus. Mas Ele existe em si mesmo. E esse nome usado, é um nome que é usado no relacionamento de Deus para com o seu povo. Ou seja, Deus quer ter cada dia mais um relacionamento conosco, pois Ele é Deus, Ele é soberano. E isso nos leva realmente a adorar esse Deus. Por isso que o nome dele é YHWH, ou seja, Senhor, não temos como nos dizer. E esse Deus verdadeiro sempre quer estar conosco. E na palavra Yahvé Elohim, quer dizer, Deus no controle está. Eu pergunto, Deus tem estado realmente no controle de suas vidas? É Deus que está à frente de tudo que tens feito? Ou, de repente, como eu posso dizer, muitas vezes nós levantamos e dizemos, poxa, hoje estou tão cabisbaixo, eu estou tão para baixo. E esquecemos que Deus está no controle. E não damos ouvido, muitas vezes, ao que o Senhor quer nos falar.
E essa palavra, né, Yahvé Elohim, Deus no controle está. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 12, versículos 22 ao 26. Depois eu vou começar a ler, não vou nem pedir para vocês abrirem. Quando Jesus, né, chega ali aos seus discípulos e começa a conversar com eles a respeito de como ele está no controle. Lucas 12, 22, 26 nos diz o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã, com tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e esquecemos de uma só coisa: Deus é o suficiente para nós. É Ele que está no controle de tudo. Mas nós muitas vezes nos esquecemos. E esquecemos da melhor parte ainda. Vamos esquecer sempre, muitas vezes, porque nós somos pecadores, infelizmente. Enquanto nós estivermos nesse corpo, passaremos muitas aflições. Mas o importante é: caiu, se arrependa. Poste o joelho no chão, sua boca no pó e vai clamar ao Senhor pelo perdão. Senhor, me perdoe, hoje eu errei. Hoje até esqueci do Senhor e comecei a me preocupar com tudo que está ao meu redor, esquecendo que o Senhor é o suficiente para mim. Nós precisamos, na verdade, amados, confiar neste Deus e deixar que Ele seja o eu sou o que sou. Ele é Deus e não há outro. Não há ninguém abaixo da terra, nem acima nos céus, nem mesmo aqui na terra que seja maior ou melhor do que nosso Deus. Precisamos a cada dia mais confiar nesse Deus. E é interessante que Isaías 41:10 nos diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Deus nos promete: eu o ajudarei, eu o sustentarei. Não tenha medo, não se atemorize diante das dificuldades, não tenha medo do que está acontecendo lá fora. Confie em mim, deixe que eu seja Deus sobre a sua vida, e você verá todos os seus problemas, todos os seus conflitos, tudo aquilo que muitas vezes quer tirar-te da minha presença, escoar pelo ralo do seu coração. Deus é Deus, amados, e não importa o que aconteça, Deus sempre permanecerá Deus. Nós é que muitas vezes nos esquecemos, mas Deus é Deus. Outro nome ao Senhor constituído é Yahvé ou Jeová Jireh. O Senhor proverá. E essa é uma passagem que toda vez que eu leio, eu entro em conflito comigo mesmo. É a passagem quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 6 e 8, e 13 e 14. No versículo 6 e 8 nos diz o seguinte: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, a Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto.
foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O Senhor provê as nossas necessidades. E não tem nada que Ele vá nos pedir que seja tão sacrificante quanto a um filho, como Ele pediu para Abraão. Então, porque muitas vezes nós questionamos e esquecemos realmente de que Deus está no controle. Tudo que Deus nos pede, amado, não é difícil de ser cumprido. Mas nós limitamos. Nós muitas vezes queremos ter o controle de tudo em nossas mãos. E esquecemos que quando Deus pede, é porque Ele já tem a provisão ali adiante. Quando Deus nos pede, Ele sabe que nós podemos dar. Mas a questão é, você e eu sabemos que podemos realmente ofertar? Foi lido agora há pouco a questão de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a fé, é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, que a gente não espera, que a gente não sabe se vai acontecer, mas diante dessa fé, a gente age. A fé quer dizer, eu vou agir porque eu sei que Deus vai me suprir. Eu não vou ficar com medo porque eu não estou vendo acontecer. Primeiro você age, depois acontece. Eu não vou esperar primeiro Deus agir para depois eu agir. Não, vou primeiro agir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se nós cremos, não teremos medo. Esse é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. O outro nome é o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Vou ler do 14 ao 16. Nos diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. É interessante nessa passagem aqui, estava havendo guerra, né, entre os amalequitas ali com o povo de Deus, os israelitas. E Deus se interveio ali, Ele interveio nessa luta e, na verdade, lutou pelos israelitas. A mesma coisa Ele faz por nós. Enquanto ali Moisés estava com os braços estendidos ali, Israel prevalecia. Se ele abaixasse os braços, Israel começava a perder. Mas, enquanto ele prevalecia com os braços estendidos, com a ajuda ali de Arão e não lembro o nome do outro, Israel venceu. Aí Deus falou para ali Josué que ele faria a guerra ali sempre. Né, entraria sempre na peleja em favor de Israel. E não é diferente no dia de hoje. E quando Moisés diz, o Senhor é a minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi, quer dizer, aonde a bandeira do Senhor está, Satanás não pode entrar. Mas para que isso aconteça, é necessário que você passe pelas provas glorificando ao nome do Senhor. É necessário que nós venhamos a passar por todas as provas que temos que passar, dando glória a Deus. Toda vez que a gente louva ao Senhor diante das tribulações, das angústias, dos problemas, de todas as calamidades que estão acontecendo, o Senhor instala ali a sua bandeira. E aonde a bandeira do Senhor está, Satanás não tem como entrar e não tem como agir. Mas para que isso aconteça, o seu coração sempre tem que estar direcionado a Deus em louvor, em gratidão, em adoração. O Senhor é a nossa bandeira. Ele sempre será. Mas você tem confiado? Deus é tudo para você? Confie no que Deus é. O Senhor é a tua bandeira. Quando você se entrega ao Senhor Jesus de todo o seu coração, sua vitória, milagre e proteção acontece.
a sua luta contra a carne será vitoriosa. Porque quando você deixa que Deus seja realmente o seu Deus, a proteção divina está sobre você. E a luta diária que nós temos contra a carne será vitoriosa. Mas para isso nós precisamos diariamente, como o pastor Marcelo tem colocado, temos nosso tempo a sós com Deus. E eu intensifico o nosso devocional diário com Deus. É o DDD. Esse devocional que nós temos que ter diariamente. Como é que está a sua vida em relação à leitura da palavra? Como é que está a sua vida em relação ao seu tempo a sós com Deus? Temos realmente buscado a presença de Deus constantemente? Ou só buscamos a Deus quando as coisas começam a ficar difíceis? Se nós não nos atentarmos a glorificar a Deus nas pequenas coisas, amados, como é que Deus vai poder nos dar coisas maiores? Precisamos atentar para essas coisas pequenas. Deus quer nos suprir. Deus quer sempre nos ajudar. Mas o fator é, estamos dispostos a receber? Estamos dispostos a nos entregar totalmente a Ele? E deixar que Ele esteja à frente de tudo? Ou nós falamos para o Senhor, até aqui o Senhor vai, mas daqui para lá, por favor, não mexe porque dói. Ou nós nos entregamos 100%, ou então nós não nos entregamos. Para Deus não há 99, é 100. Eu sei que não é fácil, amado, nós seguimos a Deus e servimos Ele com todo o nosso coração, porque dói. Mas quando Deus mexe na ferida, quando Ele faz com que essa ferida sangre, é porque Ele fala, eu estou curando, eu estou te sarando, eu estou te transformando. Assim como o fogo refina o ouro, Deus quer fazer isso sobre as nossas vidas. Você está disposto a passar pelo fogo? Porque para nós sermos purificados, temos que passar pelo fogo. O fogo do Espírito Santo. E também pela água, para sermos lavados, que é a palavra de Deus. Outro nome, Yahvé Shalom. O Senhor é paz, ou seja, o Senhor é a nossa paz. Juízes, capítulo 6, versículos 22 ao 24, nos diz o seguinte: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra, do Abiesritas. E outra passagem, eu creio que é Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Você tem realmente tido paz com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você recebeu essa paz que excede todo o entendimento humano? Ou muitas vezes você se preocupa tanto com o que está acontecendo ao seu redor que a sua paz não existe? Muitas vezes, amados, eu digo por mim mesmo, como eu tenho falado, o Senhor tem batido muito nessas 3 perguntas. Ele me fez claramente, Luiz Cláudio, o que eu sou para você? O que eu significo e represento em sua vida? Aí eu lembrei das palavras de Paulo, miserável homem que sou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Amados, nós somos miseráveis. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós precisamos a cada dia mais nos achegarmos a Cristo. Nós precisamos a cada dia mais confiar nesse Deus que é Deus. Senão, querido, não adianta você vir à igreja. Você pode ter nascido na igreja, pode viver na igreja, pode viver aqui totalmente, sendo batizado na igreja. Mas se só a igreja é a sua intenção, me perdoe, você vai para o inferno.
Porque nós temos que vir para buscar a Cristo. Esse templo será destruído, mas esse daqui, ele tem 2 destinos. Ou o céu, ou o inferno. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com Deus. Não há outra opção. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Tem outras passagens que falam a respeito do Senhor é a paz, mas João capítulo 14, versículo 27, Romanos 16, 20, dentre outros. Depois vocês leem em casa. Outro nome, Jeová Raá, ou Yahvé Raá. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é teu pastor? Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda diz, deitar-me faz repousar em verdes pastos. Guia mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma e assim vai. O Senhor realmente tem sido o seu pastor ou você mesmo se diz ser seu pastor? Minha vida cuido eu. Se Jesus não estiver sendo o nosso pastor, não estiver cuidando da nossa vida e nos sustentando, nos guiando, sendo realmente o que Ele é, Senhor, então nós não conseguiremos ter vitória nessa terra. Precisamos realmente confiar. O que o Senhor é para você. Yahvé Tsidkenu, ou Tsidkenu. O Senhor, justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6 nos diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Isso já aconteceu em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. O Senhor o levantou nessa terra. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Você realmente recebeu a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se não, Ele não tem como ser a sua justiça. Ele quer ser a nossa justiça. Ele quer realmente nos levar a andar corretamente nessa terra. Mas precisamos deixar Deus ser Deus. Precisamos realmente confiar no Senhor. Muitas vezes nós louvamos letras e mais letras nas canções e só louvamos. Não prestamos atenção. Semana passada, se me falha mal, nós louvamos aquele lá. Ou foi retrasado quando o Wesley trouxe a palavra. Usa-me. Aí na hora a gente sai da igreja aqui e esquecemos que nós pedimos ao Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte, coisa e tal. Estou aqui, Senhor, usa-me. Acabou o culto, nós saímos e esquecemos totalmente da palavra, esquecemos o que nós cantamos, nós louvamos e não deixamos Deus nos usar. Porque nós estamos tão atarefados e preocupados com o que nós iremos fazer, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o almoço, preocupados com isso, preocupados com aquilo, mas nós não nos atentamos para a leitura da palavra. Será que quando nós saímos aqui a gente consegue lembrar pelo menos de 1/3 da palavra? Ou de repente ela entra por um lado e sai pelo outro? Se nós não nos atentarmos para a palavra, querido, eu digo porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu ouvia a palavra aqui e me remoía, mas quando saía para fora, parecia que vinha aquele apagão. Já começava a preocupar com o que eu ia fazer, com o dia de amanhã que ainda não existe. Por quê? Porque nós estamos tão compenetrados, tão preocupados com a nossa própria vida, que esquecemos de nos atentarmos para pequenas coisas. E para a melhor de todas, nos preocuparmos
em nos entregarmos totalmente a Deus, em deixar que o Senhor Jesus Cristo faça parte constante de nossas vidas. Chegamos em casa muitas vezes, eu acho que ou a gente vai ligar a televisão ou vai fazer qualquer outra coisa. Mas e a palavra? Precisamos atentar para a vida de Jesus nessa terra. Precisamos começar a ler mais a palavra de Deus e estudar. Essa geração, infelizmente, tem medo de ouvir uma boa palavra, tem medo de confrontar-se com a palavra, tem medo realmente de deixar Deus trabalhar. Falta para nós, muitas vezes, essa entrega. Talvez você fale, não, isso não é comigo. Mas, amados, pense bem. Realmente você tem sido de Deus? Ou a gente sai daqui e muitas vezes vamos mais preocupar com as coisas que estão acontecendo? Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Deus de cura. Êxodo 15, 26. Está escrito assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus decretos, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa palavra foi para o povo ali de Israel quando saiu do Egito. Andaram 40 anos ali no deserto. Viram os milagres acontecendo. O que mais me surpreende não foram os milagres que Deus operou ali com o povo. O que mais me surpreende é que a roupa não se perdeu no corpo daquelas pessoas. As sandálias não se desgastou. À medida que eles foram crescendo, a roupa crescia no corpo, por assim dizer. À medida que eles iam crescendo, as sandálias acompanhavam o crescimento. Quer um milagre maior do que esse, quando Deus realmente supre? Muitos ali caminhando, não havia enfermidade no meio do povo, porque Deus estava com eles. Se perderam muito nos caminhos porque realmente foram contra a Deus. Ai daquele que tenta ir contra Deus. Eu digo, melhor seria se ele não tivesse nascido. Nós precisamos realmente confiar, dar ouvidos à palavra do Senhor. Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Se nós atentamente ouvirmos a Deus através da sua palavra, Ele nos curará, Ele nos sarará, Ele nos guiará, Ele nos dará o melhor. Aqui na terra também, mas o melhor está por vir, que é estar ao lado do Pai, lá no céu. Você quer ir para o céu? Eu quero. Mas estamos dispostos a pagar o preço? Não vou dizer que a gente não vai pecar, amados. Com certeza nós erraremos e pecaremos. Mas o nosso coração precisa ser um coração, como diz o Senhor, que o homem segundo o coração de Deus foi Davi. Ele muito errou, pecou, mas sempre estava o coração contrito e quebrantado. A um coração assim, Deus jamais nega. Precisamos sempre reconhecer a nossa pequenez e reconhecer que Deus é Deus e deixar que Ele seja Deus. Custe o que custar, precisamos realmente deixar Deus agir. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que opera as maravilhas. Mas precisamos dar ouvido aos seus mandamentos, aos seus decretos e obedecer. E para finalizar, a palavra vai ser curta, mas para finalizar, Yahvé Emanuel, que é o Deus conosco. Temos outros nomes também, amados, que eu poderia estar aqui citando, mas seriam tantos que... Mas para finalização é Yahvé Emanuel, Jeová Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículos 14
que também é anunciado em Mateus capítulo 1, versículo 23. Isaías capítulo 7. Não sei se eu anotei. Isaías. Sete, 14 nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, que é essa parte mais importante que eu vejo, Jesus nos fala: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor nos prometeu que Ele vai estar conosco todos os dias. Ele é o Deus Emanuel. Ele foi aquele que foi anunciado lá no passado. Foi anunciado ali através de Isaías. E se cumpriu quando Jesus veio e nasceu pela Virgem Maria. E Ele prometeu estar conosco, porque o próprio nome que fora dado a Ele foi Emanuel, ou seja, Deus conosco. E Ele nos fala aqui: nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho, ensinar as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas aquelas pessoas que guardarem e receberem a palavra que você tem pronunciado através da unção e da direção do Espírito Santo, elas serão salvas. Mas será que tanto você quanto eu, nós temos realmente vivido na integridade a presença de Deus em nossas vidas, para que as pessoas possam receber de nós a palavra e assim receberem a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Que essa pessoa possa vir em nós realmente a verdade de Cristo, o próprio Cristo em nós, assim como fora com os apóstolos. Eles imitavam a Cristo, eles viviam o Cristo, tanto que quando eles foram chamados cristãos, foi por causa da atitude deles, de viverem a cristocindade, ou seja, viver Cristo a todo momento. Eles não ficavam com medo, não ficavam receosos, eles não ficavam preocupados com o que iria acontecer com eles. O apóstolo Paulo, em Filipenses, só para eu fechar aqui, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele nos diz assim: porque para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Muitos estão tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, que estão com medo de morrer. Querido, você está em Cristo? Se você está em Cristo, não tenha medo de morrer, porque você sabe para onde você vai. Agora, se você está tão receoso de morrer, é porque ainda lhe falta realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, opa, glória, é ganho. Eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido.
Você sabe em quem você tem crido? Ou você só crê nas suas próprias forças e fica com receio de sair e propagar o Evangelho de Cristo? Se nós não fizermos a vontade do Senhor, para que nós existimos? Se não for para adorar ao Senhor, por que nós existimos? Se não for para fazer a vontade daquele que nos chamou para sua boa obra, por que estamos aqui? Precisamos realmente analisar se nós temos realmente sido fiéis ao Senhor. Eu estava lendo um livro e essa frase ficou muito gravada em minha mente, por isso que Deus tem me batido tanto nessas perguntas. Essa frase foi um pastor, eu não lembro o nome dele, norte-americano, que disse: você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Se Jesus não for tudo o que nós precisamos, Ele não será tudo o que nós temos. Ele tem que ser tudo o que nós temos para nós sermos completos com Ele. E assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um, nós também precisamos viver em unidade no corpo de Cristo e com Cristo. Você está no deserto? Refugie-se na presença de Deus e encontre consolo no povo de Deus. Precisamos nos refugiar na presença do Senhor, mas nós vamos encontrar consolo quando este corpo se consolidar na presença do Senhor, e assim, através dessa consolidação na presença de Deus, firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós encontraremos sim o consolo, porque eu poderei confiar em cada um de vocês, como vocês poderão confiar em mim, e no dia do aperto, você encontrará socorro, você ligará para essa pessoa, para meu irmão, minha irmã, eu estou passando por um problema, ajuda-me em oração. Aí você encontrará consolo, porque através da oração desse irmão, através dessa unidade, nós estaremos cada dia mais fortalecidos. Não haverá necessidade entre nós, mas precisamos confiarmos uns nos outros e ainda mais em Deus e deixar Deus ser Deus. Deus é tudo para você? Ou nós vamos cantar agora um louvor, tudo o que sou, tudo o que tenho. Mas será que Deus realmente é tudo o que você tem e tudo o que você é? Será que realmente o Senhor é completo na sua vida? Eu posso dizer, Deus é meu Pai. Mas o Pai é aquele que supre, que mantém, que governa, que cuida, que sara, que chora com você. Esse é o Pai. Ele sempre está preocupado. Ou será que você fala, o Senhor é meu Pai, mas na hora H você recua e não deixa Deus agir? Quando Deus age, queridos, dói, mas é porque Ele está cuidando. Quando a ferida sangra, é porque ela está sendo tratada. Se não houver o sangramento, não há como haver cura. Não há como as impurezas saírem e haver a cura. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Até hoje Ele tem trabalhado na minha. E eu vou dizer, eu tenho chorado. Porque quando Deus começa a trabalhar, dói. Mas nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor e falar, Senhor, faça a tua obra. Custe o que custar, Deus, eu sei que vai ser difícil suportar. Mas eu vou suportar. Faz a sua obra em minha vida. Completa aquilo que o Senhor começou. Então, amado, deixa Deus trabalhar. E não questione. Não murmure. A murmuração é um louvor dado ao inimigo, a Satanás. Ao invés de murmurar, louve. É doloroso louvar quando está doendo? É. É difícil? É. Mas louve, que as portas vão se abrir. E você vai ver todos esses problemas escoando pelo ralo do seu coração. E a palavra de Deus a cada dia mais te limpando. Mas precisamos ler.
ler, compreender, estudar, meditar. Ler, compreender, estudar, meditar, e isso vai nos levar à perfeição em Cristo. E não se preocupe. Não tenha medo. Quando Deus age, Ele supre. Na verdade, quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. Então deixa Deus ser Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã.